Olá, tudo bem? A gente está começando o canal hoje com esse vídeo explicativo para depois a gente poder fazer as lives, que como eu já falei lá no Instagram e lá no TikTok, a gente já está com um monte de convidados muito legais, entre eles muitos médicos, nutricionistas, educadores físicos, tem muita gente boa, muita gente integrativa que é o que esse canal se propõe. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês, primeiro sobre quem eu sou e o que aconteceu na minha vida. Então, meu nome é Patrícia, eu sou uma chefe de cozinha, gastrônoma, e por estar sempre em contato com os alimentos, eu sempre fui obesa desde os meus 8 anos, então era muito difícil o controle alimentar. Então eu fui indo até o falecimento do meu pai, e foi onde eu atingi meu auge com 163 quilos. Eu fui em vários nutricionistas, vários médicos, vários, endócrinos, fui para espaço, fiz vários tipos de exame, até que começaram as doenças associadas, doenças metabólicas, que a gente chama, doenças do metabolismo. Então eu comecei a ter uma pressão alta, pré-diabetes, né, isso tudo que vem, né, de brinde junto com a obesidade. E o que mais me deixou doente, que foi uma plaquetopenia, que é uma baixa de plaquetas no sangue. O meu fígado estourou. Eu descobri que eu tinha uma esteatose hepática grau 3. É uma pré-cirrose, mas ela não é alcoólica, até porque nunca bebo. Então, quando eu fui ver tratamento, não existia tratamento, pelo menos o médico disse para mim, o nefrologista falou, não tem tratamento, é isso, você vai conviver com a esteatose o resto da sua vida e ponto final. Para melhorar, você pode emagrecer um pouco. Eu com 163 quilos. Falei, tá bom. Enfim, fiz aquelas dietas que eu já fazia, que eu já conhecia, come franguinho com salada, come frutinha, come, sei lá, enfim, come um monte de coisas com adoçantes, um monte de coisas sem açúcar, e um monte de coisas que você restringe, e aí a tua alimentação é um pouquinho de nada com ninguém. E para quem come 5.000 calorias por dia, não vai conseguir sustentar. Isso é meio que óbvio, né? Mas para mim não é óbvio, né? Eu queria comer, e queria comer pouquinho, porque eu sabia que eu ia emagrecer, e aí chegava 1 mês, 2 meses depois, no máximo, eu voltava a comer normal, porque ninguém sustenta uma alimentação de frango com salada por causa da vida. A gente é ser humano, a gente gosta de passear, a gente gosta de sair, enfim. E ainda eu era bem mais nova, então não funcionou para mim. Enfim, depois dessa plaquetopenia, eu tive uma dor muito forte no estômago e fui parar no PS, no pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, fiz vários exames e fiz uma tomografia, onde foi detectada uma paniculite mesentérica. O nome é lindo, não fazia a menor ideia do que era. E aí o médico me chamou e falou, olha, isso que você tem é uma inflamação no mesentérico, é uma parte do intestino. Falei, tá bom, e o que eu faço? Ah, você não faz nada. Aí eu, tá, não faz nada? Legal, então eu tenho uma plaquetopenia, uma paniculite mesentérica e não faço nada. Tá bom. E fui pra casa, tomar remédio, né? Um monte de remédio. Mais os que eu já tomava para pressão alta, né? Mais os glifages da vida para diabetes, mais, enfim, 1.000 remédios. Aí, lógico que eu tive síndrome do pânico, depressão, né? Não conseguia sair dos 160 quilos. E assim foi por uma boa parte da minha vida. Desde os meus 8 anos, que foi quando eu comecei a ficar obesa, até os meus 48, mais ou menos. Então foram 40 anos, minha mãe, meu pai, eu em busca de uma melhora, sem saber como melhorar. Ótimo. Há 2 anos atrás, eu resolvi que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava com muitas dores no corpo, eu estava com síndrome do pânico, eu já tomava antidepressivo pelo menos há 15 anos, até mais um pouco, e nunca consegui melhorar.
Também tomava estatina, colesterol, enfim, todas essas coisas que os médicos receitam quando você tem um monte de problema metabólico. Mas aí eu descobri que o mais importante de tudo era tratar a causa dos meus problemas, e não os exames. Porque médico pega exame na mão e fala, teu colesterol está alto, toma estatina. Tua diabetes está descompensada, toma glifage, toma sei lá o quê, põe essa injeção. Diabetes tipo 2, tá, gente? Diabetes tipo 1 é imune, é autoimune, então não tem nem o que falar. Estou falando sobre diabetes tipo 2 que vem do metabolismo totalmente inflamado. Enfim, comecei a pesquisar, fui fazer faculdade de nutrição e não aprendi nada na faculdade de nutrição. Falei, gente, mas isso não tem a ver com a real. Eu vou estudar por conta. E comecei a estudar e pesquisar. E foi aí que eu descobri vários médicos e nutricionistas que vão contra o sistema, né, da indústria alimentar, da indústria farmacêutica, onde a manipulação é dinheiro. Então ninguém está preocupado se você vai morrer ou não. Tanto faz. Quem tem que estar preocupado com a sua vida é você mesmo. E foi essa frase que me fez dar uma virada de chave na minha cabeça. Foi, quem está preocupado com a minha vida sou eu mesma. Então eu vou salvar a minha vida. E foi aí que eu fui atrás de aprender e entender sobre metabolismo, sobre fisiologia humana. Não é algo que alguém falou e fez um teste, não. É como funciona o teu DNA, como funciona o teu metabolismo. É igual de todo mundo? Óbvio que não. Lógico que não. Mas dependendo do que você colocar no seu metabolismo, ele vai funcionar melhor ou pior. E foi o que eu acabei descobrindo. Então eu descobri que a minha inflamação do corpo era geral. Eu descobri que toda essa depressão que eu tinha, que toda a síndrome do pânico, todos os problemas metabólicos, eles vinham por falta de micronutrientes no meu cérebro. Nossa, que louco, né? Onde eu estou indo para explicar para vocês? Mas eu preciso explicar dessa forma, para vocês me entenderem mesmo. E aí, quando chegou, quando eu comecei a estudar, e eu falei, tá faltando coisas no meu cérebro. Eu preciso repor essas coisas. Mas quem são essas coisas que estão faltando? Já que eu como de tudo. Aí tá. Este comer de tudo acabou com a minha vida. Acabou até a página 2, né? Porque eu consegui salvar ela a tempo. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Eu descobri que eu tinha um metabolismo muito lento por conta do que eu colocava dentro, né? Dos ultraprocessados, mais dos ultraprocessados, claro, mas também de um excesso de frutose, porque eu achava que fruta é saudável, então eu vou comer todas as frutas do mundo. Gente, mas não é assim. Fruta é frutose. Fruta é frutose, muitas vezes frutose com sacarose. E aí o que acontece no nosso corpo? A gente libera insulina muito rápido. E essa insulina não consegue chegar aonde ela tem que chegar. A insulina faz parte de vários processos do corpo, né? Principalmente no cérebro. E aí ela não chega onde tinha que chegar. Então eu falei, primeiro de tudo, eu vou cortar a fruta. Era uma coisa que eu achava que era super saudável e eu comi. E aí eu cortei. Cortei todas? Não. Eu cortei aquelas que tinham um índice glicêmico maior, né? Então as frutas mais doces, tipo banana, maçã, pera, mexerica, laranja, enfim, eu fui cortando. E deixei só as frutas menos doces, abacate, coco, goiaba, maracujá, limão. E aí eu percebi uma pequena melhora, mas muito pequena. Mas eu falei, eu acho que eu estou num caminho. E aí eu comecei a estudar sobre dieta cetogênica. E foi aí que eu emagreci 74 quilos. E eu não só emagreci. Eu me curei de um câncer de origem genética. Um câncer, era um melanoma na coroide, que é no olho. Só que ele ficou maligno por causa do meu metabolismo inflamado. E aí eu precisava desinflamar ele, porque eu queria me curar desse câncer. E a dieta cetogênica salvou minha vida. Não só a cetogênica, quanto a low carb, né, diminuindo os carboidratos, ultraprocessados, enfim. Eu acabei descobrindo um tipo de alimentação onde eu podia comer muito volume, que esse era o meu problema, porque eu sentia fome. Então eu queria comer muito volume, só que eu não podia comer muito volume, por exemplo, de um ultraprocessado. Fazer bem. Eu não poderia comer 3 sanduíches no McDonald's, por exemplo.
que era o que eu comia. 2, 3. Aí eu falava, não, acho que vou fazer dieta, porque eu tô muito descontrolada. E aí, qual era a minha dieta? Frango e salada. Eu ficava um mês e pouquinho nessa dieta, comia frutas, muitas, porque eu achava muito saudável. E aí, além de emagrecer muito pouco, muito demorado, não melhorava nada. A minha glicemia continuava igual, minha insulina continuava igual, meu colesterol continuava igual, triglicerídeo super alto, pressão alta. Eu tomei maleato de enalapril por mais de 8 anos, com a pressão alta. E aí eu resolvi que eu precisava levar para as pessoas a saúde que eu descobri para mim. Então, sim, eu faço faculdade de nutrição. Se você me perguntar, e aí, você gosta? Não, eu não gosto. Não gosto, não ensina nada. Ensina um protocolo básico. As faculdades não ensinam fisiologia, muito difícil. É só um ano passando, é muito leve. E é triste. Mas, graças a Deus, a gente tem internet para o bem também, né? Não é só para o mal. Então, a nossa pesquisa pode ser muito útil. E aí, tudo que eu pesquisei, eu resolvi usar comigo. Hoje, eu já não uso mais só comigo. Eu uso com a minha mãe, eu uso com a minha filha, com o marido, com todo mundo que quer ter uma vida mais saudável. Não só ter emagrecimento, uma vida saudável. Gente, emagrecer não é cortar caloria. Isso não existe. Nosso corpo não é um calorímetro. Não é uma máquina de medir caloria. Claro que faz parte diminuir as calorias, mas o nosso corpo ele é metabólico, ele funciona à base de hormônio, ele funciona à base de aminoácidos. Então, assim, não adianta cortar e fazer 1000 calorias por dia de McDonald's, ou 1000 calorias por dia de um monte de fruta. Eu vejo meu padrasto, por exemplo, ele tem leucemia, então ele precisa se cuidar, e ele come muita fruta porque ele acha super saudável. E ele não melhora. Então, o tipo de alimento que você coloca no teu corpo é o que vai determinar o quanto de saúde você vai ter. Hoje, eu já não tomo mais nenhum remédio para depressão, para síndrome de pânico. O meu câncer foi embora, graças a Deus. O meu não, aquele que eu tive. Não gosto de falar que é meu, nada é meu. A minha paniculite mesentérica está estacionadíssima. Ela não some, tá? É uma doença de base, é um achado, mas ela está estacionada. Não sinto dores, não sinto nada. Controlo, faço todo ano tomografia e ressonância. Não tem mais nada. E a minha plaquetopenia, a função das minhas plaquetas ficou normal. Ela, na contagem, ela é pouca, são poucas, são macro, né? Então, na contagem elas dão menos, mas a função dela é normal. Tudo isso. Não tomo mais antihipertensivo, não tomo remédios para diabetes, não tenho, mas, aliás, minha glicemia de jejum hoje é 60, 70, para quem entende aí de exame. Aqui no canal a gente vai falar muito sobre exames, porque os médicos muitas vezes pegam o exame na mão, olham e falam, nossa, seu LDL está alto, seu colesterol está alto, você vai tomar uma estatina. Gente, não é assim. Perfil lipídico, para você saber a origem do teu colesterol, você precisa pesquisar o seu perfil lipídico. Você precisa saber quais lipoproteínas que estão a mais ou a menos. Eu sei que eu estou falando um pouco técnico, mas é que é isso, não tem muito para onde fugir. As lipoproteínas são as moléculas que levam todos os nossos hormônios para todos os lugares que precisa, todos os aminoácidos para os lugares que precisa. Então, nem sempre um LDL alto é um colesterol ruim. Entende? E hoje é um protocolo. Você chega lá com 190 de LDL, o médico fala para você tem que tomar estatina. E depois te piora tudo. Tudo. A estatina é um bom remédio para quem precisa de estatina real, não porque tem um LDL alto. Né? Dentro do LDL, a gente tem 11 lipoproteínas. Dessas 11, 2 são ruins. Então você imagina que o médico fala lá, teu colesterol tá alto, toma estatina. E aí ele trata o quê? O exame. Para baixar esse colesterol. Só que o que está causando esse colesterol alto? Né? Por que seu colesterol está alto? Né? O LDL ele é um soldado, ele está na linha de frente do nosso corpo. Então, quando você está com o teu LDL aumentado, é porque tem alguma inflamação em algum lugar
E o LDL foi chamado para combater, para se juntar a essa inflamação. Então, ele é um sinalizador de que alguma coisa não está funcionando, provavelmente uma resistência insulínica. Pode ser outras coisas? Pode. Bom, gente, e aí foi aí que eu descobri tudo sobre insulina, resistência insulínica, aí eu entendi todo o meu corpo, entendi como funcionava todos os processos, e resolvi levar esse canal, né, colocar esse canal no ar, para que as coisas, para que fossem esclarecidas para algumas pessoas, algumas coisas que a gente não aprende, não entende o que o médico fala. O médico, como eu disse para vocês, na maioria das vezes trata o exame, e não são todos, tá? Então, quando você for ao médico, procure um médico de medicina integrativa, alguém que entenda de fisiologia humana, né? E aí eu quis gravar esse vídeo para vocês me conhecerem melhor, para ver o que eu estou pesquisando, mas o que eu vou trazer aqui é muita informação alimentar, né? Muita suplementação boa, provavelmente a gente vai falar muito também sobre cérebro e sobre intestino, que é realmente o nosso segundo cérebro, né? Para a gente ter, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, para a gente ter serotonina no cérebro, que é um hormônio que traz felicidade, né? Que traz alegria. Para a gente ter a serotonina, quem fabrica serotonina são aminoácidos que são processados no intestino. E aí eles conseguem chegar até o cérebro. Se seu intestino está inflamado, se você tem uma resistência à insulina, não vai chegar. Por isso que hoje a população, muita gente tem depressão, síndrome do pânico. Se você olhar lá nos antepassados, lá atrás, a quantidade era bem menor, né? O nível hoje de crianças que nascem com autismo, por exemplo, né? Onde a mãe tem uma carga responsável, vamos dizer assim, entre aspas, pela saúde cerebral do feto, por exemplo, consome muito glúten. Ah, mas glúten é ruim para todo mundo? Gente, glúten, se fosse um pouquinho, lá igual nos antepassados, que as massas, o trigo, ele tinha lá uma porcentagem X de glúten bem baixa. Hoje, só para vocês terem uma ideia, qualquer massa que chega no Brasil tem 400 vezes mais glúten do que qualquer massa, trigo passado, dos antepassados. Então, assim, sim, o glúten faz mal. É uma enzima que não é boa. E aí, essa enzima, esse glúten, ele acaba fazendo com que crianças, por exemplo, nasçam autistas. Então, tem a ver tudo com a alimentação. Bom, gente, é isso. Eu também não queria me prolongar tanto. Eu falei que eu ia fazer um vídeo de 10 minutos, fiz um vídeo de quase 20, mas eu queria contar para vocês. E aí, no próximo episódio, a gente vai fazer live ao vivo, tá bom? A gente está só fechando o convidado, aliás, a convidada, mas provavelmente já está marcado. Vai ser extremamente interessante. Não percam as lives, gente, não percam. Quem puder, me ajuda aqui a dar uma viralizada, porque eu preciso ter um número X de pessoas para poder fazer as lives, né? Isso é uma regra do YouTube. Então, quem puder se inscrever, apertar as notificações aqui, avisar os amigos, tá bom? Vai ter muito conteúdo importante, esclarecedor. Hoje a gente tem acesso à informação, tem que saber usar. Bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.